Olá, eu sou o professor Alan de Língua Portuguesa Gramática e a gente vai continuar falando lá de oração, termos acessórios da oração, mas hoje a gente vai resolver alguns exercícios que eu propus nas aulas anteriores, tá? Então, a gente vai ver lá os exercícios, resolução dos exercícios do praticando, desenvolvendo habilidades e dos complementares, ok? Não vou resolver todos com vocês, só alguns especificamente de cada sessão ali. Então, a gente tem lá o exercício número 1 da sessão praticando. Então, a gente tem lá um texto do Mário Quintana, vou deixar aí para vocês, podem pausar o vídeo se quiser para dar uma lida no texto. E vamos lá para a nossa alternativa, para o nosso enunciado. Então, assinale a alternativa correta quanto às afirmações que se encontram entre parênteses. Então, temos lá, letra A, vive uma louca chamada Esperança. B, e ela pensa, aqui, complemento nominal, e ela pensa que quando todas as sirenas, pronome relativo, ela será encontrada miraculosamente incólume na calçada, complemento verbal. Como é teu nome, meninazinha de olhos verdes? Vocativo. E o meu nome é Esperança, complemento nominal. Então, pausem o vídeo, analisem as afirmações e tentem aí responder se vocês conseguem achar um complemento nominal, um pronome relativo, um complemento verbal, vocativo ou complemento nominal. Conseguiram, pessoal? Então, vamos analisar aí as sentenças. Vive uma louca chamada Esperança. Aqui, a gente não consegue perceber a presença de um complemento nominal. A gente vai conseguir perceber a presença de um adjunto adnominal. Eu tenho lá o artigo, tá? Uma. Letra B. E ela pensa que quando todas as sirenas, lá antes eu tinha como um pronome relativo, seria o que, tá? Mas na verdade eu tenho uma conjunção integrante. Como que eu faço, professor, para identificar se o que é pronome relativo, que pode ser, ou conjunção integrante? Eu faço a substituição pelo termo o qual. Então, se cabe o qual ou a qual e seus derivados, eu tenho pronome relativo. Já quando eu não consigo fazer essa troca, eu tenho conjunção. Então, olha lá. E ela pensa, vamos tentar substituir por o qual. E ela pensa o qual quando não faz sentido. Então, se eu não consigo substituir pelo pronome relativo o qual ou a qual e seus derivados, eu tenho ali uma conjunção integrante. E ela pensa que quando todas as sirenas, e enfim. Letra C. Ela será encontrada miraculosamente incólume na calçada. Então, a gente viu em aulas anteriores lá que o adjunto adverbial, ele vai expressar uma circunstância, tá? Aqui, de lugar, tá? Onde? Na calçada, beleza? Então, adjunto adverbial. Letra D. Como é teu nome, meninazinha de olhos verdes? Então, aqui eu estou referindo, eu estou direcionando a minha fala à menina de olhos verdes. Percebam que eu tenho o uso da vírgula, então eu tenho vocativo, alternativa certa, alternativa D, tá? Porque o meu nome é Esperança, eu tenho um predicativo do sujeito. Eu consigo identificar porque aqui, eu tenho um verbo de ligação, tá? O verbo ser ali, meu verbo de ligação, então eu tenho um predicativo do sujeito, ok? Número 2, tem o texto, pausem para dar uma lida no texto e a gente vai para o nosso enunciado agora. 2. O adjunto adverbial vem normalmente no final da frase, mas ele pode aparecer em outra posição. A gente viu um exemplo lá, em que o adjunto adverbial está deslocado para o início da sentença. Basta que se indique esse deslocamento com a vírgula. Então, sempre que eu desloco o meu adjunto adverbial ali, eu vou acrescentar a vírgula. Então, a colocação inadequada de um adjunto adverbial, porém, poderá prejudicar a compreensão da frase. É o que acontece na fala da Amanda no texto. Das 5 reestruturações apresentadas nas alternativas a seguir, uma continua com problema, marque-a. Então, aqui a gente tem uma frase que tem problema, quando a gente desloca o adjunto adverbial. Então, vamos dar uma olhada lá. Pausem o vídeo, analisem a questão e eu já volto com a resolução. Vamos lá, pessoal, para a resolução?
Então aqui eu tenho lá, letra A, atualmente, via computador, estou conversando com meu primo, que está nos Estados Unidos. Então aqui eu não vejo nenhum problema. Atualmente, via computador, estou conversando com meu primo. Ok, consigo entender que eu estou conversando com ele pelo computador. Atualmente estou, via computador, conversando com meu primo. Também não vejo problema algum. Letra C. Atualmente estou conversando, via computador, com meu primo que está nos Estados Unidos. Também, ok. Atualmente estou conversando com meu primo via computador que está nos Estados Unidos. Então aqui na alternativa D eu tenho quem que está nos Estados Unidos? É o primo? É o primo. E aqui quando eu desloco para essa posição, atualmente estou conversando com meu primo via computador que está nos Estados Unidos, parece que é esse computador que está lá nos Estados Unidos, então eu tenho ali um probleminha, tá? Então a alternativa correta é a alternativa D, tá? Porque quando eu desloco o adjunto via computador para antes da explicação, né, que está nos Estados Unidos, a oração deixa de se referir ao primo e passa a se referir ao computador. Então aí eu vou ter um problema de compreensão. Letra D, a alternativa correta. Número 3, tá? Eu tenho o texto, podem pausar o vídeo para dar uma lida no texto ou olhar na apostila mesmo e vamos para o nosso enunciado. O artesanato, uma das mais ricas expressões culturais de um povo, no Mato Grosso do Sul, evidencia crenças, hábitos, tradições de mais referências culturais do Estado. Então, esse trecho está lá no segundo parágrafo do texto. No contexto, o trecho destacado veicula a ideia de explicação, proporção, concessão, finalidade ou conclusão. Então, analisem com calma que eu já volto com a resposta. Analisaram a questão, pessoal? Então, vamos lá. O artesanato, uma das mais ricas expressões culturais de um povo. Percebam lá, essa parte que está destacada aqui, ele está se referindo a qual parte? Ao artesanato. E eu tenho vírgula. Então, eu estou, artesanato, uma das mais ricas expressões culturais de um povo. Então, o que eu tenho aqui? Eu posso dizer que eu tenho lá uma explicação, tá? Então, neste caso, tenho ali as vírgulas destacadas, eu vou ter lá o meu aposto, tá? Nesse caso, um aposto explicativo, tá? Então, ele está explicando o termo artesanato. E percebam que ele está lá isoladinho por vírgulas, tá? Então, eu tenho a ideia de uma explicação do termo artesanato. Número 4, também temos um texto lá. Eu deixei apenas um trecho do texto, né? Vocês podem ler o texto na apostila de vocês. Coloquei apenas um texto, ou um trecho do texto, para que a gente possa responder o nosso enunciado. Então, a função sintática que exerce o termo destacado em, segundo Rui Leal, superintendente do Instituto Via de Acesso, que prepara e insere jovens no mercado de trabalho, é o que eu poderia caracterizar ali como objeto direto, objeto indireto, aposto, predicativo ou adjunto. Percebam duas coisas. Eu tenho o uso da vírgula ali. Então, já é uma dica para resolver a questão. Vamos lá? Conseguiram responder a questão? Então, eu tenho um aposto, tá? Seria a mesma coisa do que na outra questão lá, só que a outra eu coloco como explicação e aqui a resposta seria aposto. Isolado por vírgulas, tá? Então, eu tenho um aposto explicativo também, não tem segredo. Agora, a gente vai lá para as questões da seção Desenvolvendo Habilidades. Também tem um trecho de um texto aqui, Saúde Pública no Brasil, Dias Atuais, e o nosso enunciado pede para que a gente assinale a alternativa em que o trecho grifado traz o uso de um adjunto adverbial de tempo. Percebam, eu tenho que ter aqui a ideia de tempo. O meu termo acessório, ele traz a ideia de tempo neste caso. Então, temos lá a alternativa A, B, C, D e E. Pausem o vídeo, tentem responder e eu já volto com a resposta. Então, vamos lá para a resposta. Vou ler só os trechos destacados. Então, a proposta do Instituto Lado a Lado pela Vida traz a noção de tempo? Não. Letra B, nas redes sociais. Também não, estou falando onde, né? Nas redes sociais, não é tempo. Com o apoio do Senado Federal, também não traz a ideia de tempo. Letra D, durante todo o mês de novembro. Olha só, a minha resposta então é a alternativa
D. Durante todo o mês de novembro, eu trago aí a ideia de tempo. Pessoal, da sessão do Desenvolvendo Habilidades, eu não vou responder todos os exercícios para vocês, porque vocês têm aí a resolução na apostila. O gabarito está aqui para quem quiser conferir, tá? Quem quiser conferir direto na apostila, só apontar lá o leitor do QR Code. E aí, o do complementares eu tenho lá. Assinale a alternativa onde não há aposto. Então, em quais dessas situações ali eu não tenho o aposto? Letra A. A Mata Atlântica, a segunda floresta mais devastada do mundo, revela novidades que surpreenderam até os cientistas. B. O único metal líquido, o mercúrio, possui inúmeras utilidades. C. Felicidade, onde te escondes? E D. Amanhã, domingo, não sairei. Então, em quais delas eu não tenho o aposto, tá? Pausem o vídeo, tentem responder e a gente já volta. Conseguiram responder, pessoal? Então, a alternativa certa aqui é a alternativa C, porque eu tenho um vocativo. Então, olhem lá, felicidade, onde te escondes? Então, o meu vocativo ali é a palavra felicidade, tá? Estou me referindo à felicidade, estou dirigindo a minha fala a ela, ao meu interlocutor. Então, eu tenho ali um vocativo e não um aposto. Número 2, segundo a gramática, o aposto com função explicativa aparece geralmente entre vírgulas. O uso do aposto explicativo pode ser identificado no seguinte trecho. Então, analisem as questões aí, as alternativas, e eu já volto com a resolução. Então, em qual desse caso aí o aposto explicativo é identificado? Na letra D. Seu último pensamento humano foi para o seu dinheiro rendendo na financeira. E o que o safado do marido, seu herdeiro legal, faria com tudo? Olha só, eu estou explicando ali sobre o marido, no caso ela especifica ele como o safado do marido, seu herdeiro legal. Então ali eu tenho um aposto explicativo. Número 4, assinale a alternativa em que o adjunto adverbial não indica lugar. Então, em quais dessas alternativas eu não tenho a indicação de lugar? Analisem e já volto com a resposta. Então, eu tenho lá na alternativa E, na era atual, ela existe como manifestação artística, diversão, entretenimento e atividade física. Então, aqui eu não tenho a indicação de lugar, tá? Eu tenho indicação de tempo na era atual. Então, o gabarito aí das complementares está aqui para vocês acessarem, conseguirem corrigir aí o que vocês colocaram na apostila de vocês. E a aula de hoje seria isso, atividades para casa, então resolver os exercícios da plataforma, tá? Por hoje é só, pessoal, e até a próxima aula. Obrigado!